a nós seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que quer. Ele faz tudo da forma dele. E se a gente quer viver esse ano novo, que o Senhor está nos dando de oportunidade, é bom que a gente aprenda como Ele quer que seja feito e faça. Amém, queridos? Então, esse primeiro momento eu quero convidar vocês para a gente orar e adorar a Deus com essa canção. Nós vamos botar uma música, vai ouvindo a música e vai adorando a Deus. Ah, mas não conheço essa música. Até o final do seminário tu vai aprender. A gente pode botar lá no grupo da igreja, para na hora do teu devocional tu colocar essa canção, essa adoração para o Senhor. Ok, pessoal? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos chegamos a Ti, Senhor. Nós nos voltamos para Ti, Pai, de espírito, alma e corpo nessa noite, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz tudo como o Senhor quer, e que assim seja, que seja feita a Tua vontade no céu, aqui na terra como é feito no céu. Que todos aqui sejam abençoados, ampliados nessa noite. E agora nós ordenamos que toda e qualquer distração, preocupação seja lançada na cruz de Cristo. E determinamos agora também, Senhor Deus, que seja liberado os anjos do Senhor para trabalhar em nosso favor. Os anjos de Deus neste lugar, subindo e descendo aqui, Pai. Os anjos ministradores do Senhor, Pai, ministrando a cada coração. Pai, nós abençoamos essa noite, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo nos conduza, nos guie. Vai adorando a Deus com todo o teu coração. Shalom, shalom, graça e paz. Nós estamos então começando a primeira noite do nosso seminário, né? Nós vamos nos encontrar hoje, sexta-feira às 20 horas, amanhã, sábado às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, onde a gente vai estar dando fechamento. E hoje nós vamos começar com Ezequiel 44, 23, certo? Ezequiel 44, 23. Eu vou pedir que alguém leia Ezequiel 44, 23. Depois nós vamos ler Lucas 18, 8. Quem puder pegar e me dizer assim: ah, eu vou pegar esse, pastora, já vai me ajudar muito. Depois vamos pegar Hebreus 11, 6. Lucas 18, 8. Ezequiel 44, 23, que é o primeiro, né? Hebreus 10, 37 e 38. Hebreus 11, 6. Romanos 12, 3. Ok? Romanos 12, 3. 12, 3. Isso. Ótimo. Vamos lá então. Coisa boa, né? A gente poder estar reunido. Eu não sei como é que foi o seu ano novo, o meu foi muito especial. É muito bom quando a gente consegue olhar para tudo de bom que Deus tem feito na nossa vida. É muito bom quando a gente consegue perceber o que a fé pode fazer com a gente. A fé pode trazer à existência as coisas que não existem. Através da fé, a gente pode dizer para uma montanha: sai daqui e vai para lá. Através da fé, a gente pode fazer um morto ressuscitar. Através da fé, a gente pode fazer um paralítico andar. Só que o que aconteceu com a fé da igreja? O que aconteceu com a fé dos cristãos? Ela passou por muitos momentos. E a gente cantou agora há pouco, né? Que venha e permaneça seu reino inabalável. Então a gente está vivendo para escrever a história do reino que é inabalável. É o reino de Deus. O reino humano, o reino normal, ele é abalável, sim. A gente se decepciona, a gente tem vários pensamentos, a gente tem um dia que está triafim de lutar, tem outro dia que quer chutar o pau da barraca, quer parar com tudo. Mas o reino inabalável de Deus é esse que Deus nos promete na sua palavra. Então, quem achou Ezequiel 44, 23, leia, por favor. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que é impuro. Isso. Então, eu já começo hoje, nós vamos falar sobre o primeiro pilar
para se ter os melhores 12 meses de 2023 e para se ter os próximos melhores 7 anos, aonde Deus vai fazer tudo o que Ele prometeu para mim e para você. Talvez você diga para mim assim, mas eu acho que Deus não me prometeu nada, pastora. Olha, se tu tá viva ainda, tem promessa na tua vida, ok? Graça e paz, seja bem-vinda. Se tu estás vivo, é porque existe uma promessa enorme na tua vida. Existe algo muito grande preparado por Deus. Deus não tem preocupação com o tempo. A Bíblia diz que o tempo de Deus é passado, presente e futuro. Isso se chama eternidade. A eternidade é lá quando tudo começou e é onde tudo vai se concluir. Mas Deus não enxerga como nós. A gente é cronológico, né? É nascer, crescer, reproduzir, morrer. Não. A cronologia de Deus ela é bem diferente. E hoje nós vamos começar pelo alicerce. Qual é o alicerce para a gente ter o melhor ano da nossa vida? Qual é o alicerce para a gente ter o melhor relacionamento com o nosso Deus, o melhor relacionamento com a nossa família, o melhor relacionamento com o nosso trabalho, com o nosso empreendedorismo? Você que trabalha, é funcionário, né? Você que presta, é um colaborador de uma empresa, você que tem a sua empresa própria, cada pessoa tem que agir de uma maneira diferente. E hoje nós vamos galgar, hoje nós vamos aprofundar, hoje nós vamos botar lá nos fundamentos o que Deus espera de nós para que Ele possa nos liberar o melhor ano das nossas vidas, os melhores próximos 7 anos das nossas vidas. As profecias estão sendo liberadas sobre o mundo e o que está se dizendo é que o ano de 2023 vai ser um ano de muito sobrenatural. Quando o apóstolo Ricardo liberou o sobrenatural agora, semana passada, eu já sabia desse sobrenatural já fazia 20 dias. Eu fiquei tão feliz, porque eu já tinha recebido essa palavra do sobrenatural, e quando o apóstolo Ricardo libera lá, será o sobrenatural, eu disse, uau, coisa boa, a gente está alinhado com a nossa paternidade, né? Coisa boa, nosso coração está alinhado com o mesmo propósito. E aí, lá em Ezequiel 44, 23, diz qual é a minha função. Diz qual é a função de um sacerdote, de um líder, qual é a função. A minha função como pastora, o meu esposo como pastor, quem é líder de célula, você que cuida da sua casa, você que tem responsabilidades dentro da sua casa, porque as pessoas dizem muito para mim assim, mas eu não tenho como controlar, eu não tenho o que falar, o que eu disser vai vir contra mim, eu não posso falar nada, na minha casa eu não tenho voz, na minha casa eu sou ninguém. Você se perdeu na sua autoridade, mas Deus quer devolver essa autoridade para você hoje, porque essa autoridade foi dada para você. Você sabia disso? Toda vez que você se preocupou com o leite e com o pão, toda vez que você se preocupou de pagar a luz, de pagar a água, toda vez que você se preocupou de fazer uma oração antes de deitar, você estava dizendo para Deus, Deus, eu sou sacerdote da minha casa. Mas eu sou a mãe solteira, eu sou um pai solteiro, eu sou sozinho. Você é o sacerdote da sua casa. Nós temos uma função como pastores. A nossa função está aqui. Ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que não é puro. Então a nossa função é ensinar para as gerações o que é santo e o que é profano, o que é certo e o que é errado. Mas o que as pessoas vão pensar de mim, pastor? Filipenses 4:8 diz que tudo que é bom, perfeito, agradável e de boa fama, que seja isso que eu pense, que seja isso que saia da minha mente. E isso só vai acontecer se o meu alicerce for a fé. Se não tiver fé, eu vou falar muito, eu vou ler, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ler muito livro, eu vou até ler a palavra, mas eu não vou crer nessa palavra. E aí eu não vou ver o sobrenatural de Deus acontecer. Não é isso que Deus quer. Então, vejam só que interessante. A nossa função como pastores é ensinar a verdade que está na palavra de Deus. E aí, no livro de João fala, acho que todo mundo já sabe desse versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a função da igreja de Jesus. E você sabia que a igreja de Jesus sou eu? A igreja de Jesus é você? Quando as pessoas dizem assim, eu quero destruir com a igreja, as pessoas estão dizendo que elas querem destruir comigo e com você. Outro dia alguém me disse assim, mas e se acontecer alguma coisa no país, eu sei que vocês pastores, comigo não vai acontecer nada, eu tenho profissão, eu também trabalho, não vai acontecer nada. Eu vou ter que continuar minha vida, eu vou ter que pregar Jesus escondido, só isso. Em vez de abrir a porta aí para o povo subir a escada e ter cadeira sobrando, ainda tem algumas, né? Eu vou ter que fazer isso escondido só.
Não vai mudar. Ah, mas se tu morrer, mas já era para ter morrido. Quantas vezes eu já quase morri, né, irmãos? Eu tô no lucro. O meu lucro é vir até os 90, 100 anos com muita saúde. Aí você olha para mim e diz assim, mas da onde que tem saúde? Porque eu creio no que eu não vejo. Quando eu fui para a mesa, onde o médico disse que eu tinha uma arritmia e que eu iria mexer dentro do meu coração, e tudo aconteceu. E ele ficou escandalizado, porque ele disse assim, não tem mais arritmia. Nunca mais eu senti palpitação, nunca mais eu senti o meu pulso alterado, nunca mais eu senti nada. Nunca mais. E eu disse para ele, tem uma multidão lá fora orando por mim. Mas não era só a multidão que orava. Era uma coisa que eu sabia, que deitada naquela cama, ou eu poderia morrer, ou eu poderia voltar e continuar fazendo o que eu tinha que fazer. Isso se chama fé, e eu preciso melhorar muito na minha fé ainda. Eu tenho muito que crescer, porque a gente não tem idade para crescer, a gente tem oportunidades para experimentar a fé acontecer. E aí, a gente vai começar então pelo alicerce mais importante, que é a fé. Lucas 18:8. Quem separou, por favor? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo, e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Uau! Olha que doideira! Se não tiver a fé como a base mais importante na minha vida e na tua, a gente vai fazer, a gente vai acontecer, a gente vai semear, a gente vai colher, a gente vai ajudar pobre, a gente vai ajudar rico, a gente vai libertar as pessoas. Irmãos, eu estou descobrindo que Deus está me levando para o caminho de libertar pessoas de prisões espirituais. Eu nem queria isso, assim, eu achava que não tinha nada a ver comigo, sabe? Aí eu comecei a ministrar nos Efatá, prisões espirituais, na libertação. Muitas vezes as pessoas estão presas espiritualmente. Elas estão presas lá dentro do sofrimento, dos traumas, dos medos. E hoje eu cheguei à conclusão que se Deus quer me usar nessa área para libertar pessoas, para que elas possam cumprir o propósito de Deus na vida delas, eu vou fazer. Mas aqui o Luiz leu uma coisa muito importante em Lucas 18:8, e eu quero colocar entre aspas, ó. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, será que vai achar fé na terra? Essa é na minha linguagem. O que está sendo falado? Quando eu e você entendemos o poder da fé, que a fé é crer no que a gente não está enxergando. A gente não está enxergando. Eu quero dizer para vocês que na semana passada, retrasada, eu descobri o nome dos meus anjos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e o livra. E eu descobri o nome do meu anjo. Eu nem sabia que eu tinha 3 anjos. E eu descobri que a gente pode ter até 5 ou mais anjos. Depende do ministério, do que a gente tem que fazer, da profissão que a gente tem, do chamado de Deus. E eu estava orando lá no quarto, lá em Santa Catarina. Eu estava orando e eu disse para Deus, esse Deus, que vergonha, que vergonha. Os anjos existem e eles ministram, são ministradores na vida das pessoas desde que a gente nasce. E que coisa horrível, como que aconteceu que a igreja se perdeu e não consegue entender? Você não sabe quantas vezes você é livrado por dia, sabe? Nem eu. Eu lembro que uma vez minha mãe foi subir no ônibus e ela não errou o pé, não sei o que houve, que alguém pegou a mãe pelas costas e puxou a mãe para trás e botou a mãe em cima da calçada. Mas o motorista achou que a mãe tinha sido esmagada, né, mãe? O motorista pensou que a mãe tinha sido atropelada, tinha sido esmagada pelos pneus. E aí todo mundo no ônibus, inclusive o motorista, todo mundo saiu espiar, cadê o restinho da veinha? Que ia virar um patê, né? Virar um patê. E simplesmente a mãe tava, e a mãe disse, a mãe chegou em casa e disse, alguém me pegou pelas costas, me puxou e botou em cima da calçada. Quando eu olhei, aí agora nesse seminário dos anjos que eu participei, eu fiquei ouvindo tanta coisa, eu disse assim, meu Deus, a minha mãe já caminha com os anjos há muitos anos, meu Deus do céu. E eu e todo mundo, se você parar para olhar o quanto Deus cuida de você, e aí você vai me dizer, bah, pastor, e às vezes eu nem tenho essa fé que eu preciso. Você já pensou quando nós tivermos a fé que nós necessitamos ter? Você já parou para pensar o que vai acontecer? Gente, tá cheio de gente precisando de um milagre e você é o transportador do milagre. Tá cheio de gente esperando uma oração simples ou um colocar das mãos sobre a vida dela.
E é você essa pessoa que Deus vai fazer acontecer. Mas o que acontece com a gente? A gente gasta horas, dias, meses, anos resolvendo os nossos próprios problemas que a gente não resolve. É ou não é verdade? Eu vou contar pra vocês. Eu tava com tudo pronto pra vir. Aí eu descobri que eu tenho que pagar uma conta amanhã. E não veio o boleto da conta. E aí começou a me dar um negócio assim, meu Deus, mas se eu não pagar essa conta na data, vai sair o tal do desconto que eu tenho que pagar. Sabe aquela coisa de ter um descontão, né? Tu paga. Aí começou a me dar um negócio assim, Aí eu disse assim, em nome de Jesus, agora, cala essa tua boca, alma da Cláudia, porque a alma é fogo, né? A alma é um bichinho escandaloso que está aqui na gente. A alma foi feita para adorar a Deus. Mas às vezes a gente pega a alma e transforma ela em um monte de coisa. E aí eu disse, chega, não quero mais saber. É até amanhã para pagar, depois eu resolvo, depois eu vou ver. Aí eu disse assim, Senhor, libera o teu anjo das finanças, teu anjo que resolve essas coisas para mim, por favor. E pede para ele ver o que tem que fazer. Tá. Aí eu cheguei aqui na igreja, sentei lá atrás, aí abri assim, eu tava revisando as coisinhas, abri meu e-mail, aí ele dizia assim, em caso de dúvida, entre em contato com esse número, no sábado das 8 ao meio-dia. Aí eu olhei para aquele negócio, gente, eu já tinha procurado para tudo quanto era lado, gente. Eu só não tinha entrado na caixa do spam. E aí, aquela voz disse para mim, olha no spam. Aí eu apertei o spam, lá é aquele espécie que não tem nada a ver, né? Às vezes vai os perdidos lá dentro. Aí eu abri, tava lá o endereço, telefone, amanhã de manhã às 8 horas vou ligar, vai dar tudo certo, vou resolver o que eu tenho que resolver. Aí eu pergunto pra você, a Bíblia diz, não andem ansiosos por nada. E aí o que a gente tem orgulho de dizer? Eu até tento não estar ansioso, mas quando eu vejo, eu já tô com uma pilha de nervo, meu estômago tá doendo, a minha cabeça tá falhando, eu perco a memória. A palavra de Deus diz que aquilo que tu falar, tu é. Aquilo que tu falar, Deus vai honrar. Aquilo que tu disser. Mas e aí? Eu estou dizendo que não é bíblico. Se eu estou dizendo que não é bíblico, quem é que vai me honrar? Deus ou o diabo? Deus. Você que vai ver gravado. Quem é que vai te honrar? Se você está falando uma coisa que não está na palavra. Você sabia que a responsabilidade dos anjos e de Deus é fazer acontecer tudo que você declara que tem na Bíblia? Se a Bíblia diz que em Cristo Jesus tu é mais que vencedor, Deus vai se virar para te fazer vencedor e tu também vai te esforçar. Agora, se tu é vencedor, mas tu fala assim, não, eu sou derrotado, comigo não dá nada certo, comigo é tudo na luta, eu só consigo as coisas na dificuldade, vai ficar mais difícil. Fica tranquilo que vai ficar mais difícil. Ai, pastora, que horror, mas Deus só honra o que está na palavra. Deus não honra os buchichos que a gente faz. Deus não honra as conversinhas que a gente faz. Deus honra o que está na Bíblia. E se eu não conheço a Bíblia, o que eu vou falar? Eu não conheço a Bíblia, eu vou falar o que daí? Vou falar de nada, vou falar dos meus sentimentos. E quando eu estou depressivo, eu vou falar do quê? Eu quero morrer, não aguento mais. Mas quando eu estou legal, quando eu estou bacana, deu tudo certo, salário entrou na conta, paguei as contas, sobrou um troquinho. Aí a pessoa tá grandona, né? Um sorvete, galinha assada, uma costelinha, né? Sei lá, um cachorro quente, alguma coisa. Aí a pessoa tá parceira, e acabou, gastou tudo, não sabe se organizar, mesmo não vamos falar sobre organização, né? Mas hoje é o alicerce, sem esse alicerce, não adianta, sem esse alicerce tu até te organiza, mas tu tá vazio. Com esse alicerce tu te organiza e tu não fica vazio, tu tá sempre cheio. Tá dando para entender até aqui? Continua. Existem duas colunas que formam a lei dos dois altares. E essa coluna é o que faz a fé ser ativada. A primeira coluna é a intimidade com Deus. E a segunda coluna é o jejum. Quando eu tenho intimidade com Deus, o que é intimidade com Deus? Quem está na torre de oração vai entender um pouquinho. A torre de oração, uma vez por semana, as pessoas se reúnem lá e ficam 1 hora orando por motivos que a gente propõe e mais os seus próprios motivos na torre de oração. Esse ano a torre de oração vai ser reformulada totalmente. Ela vai ser transformada toda em apostólica. Nós tivemos um treinamento. O primeiro treinamento foi sobre a visão apostólica. Existem 2 altares. Só que eles só funcionam quando a gente coloca o terceiro junto. O primeiro é a intimidade.
Como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não tenho tempo para estar com Ele? Como é que você acha que dá para fazer isso? Dá para a gente estar diante do Senhor agitado, correndo, confuso? O que é bom para a gente ter um momento com o Senhor? O que você costuma fazer? Vamos ver. Eu faço um cafezinho. Faz um cafezinho. Sento com Deus. Senta com Deus. O que mais? Põe um louvorzinho para escutar. Um louvorzinho, né? Um louvor que realmente faça com que a gente se sinta em paz para receber a presença que já está ali, mas que às vezes a gente está um peãozinho doido, né? O que mais? Os homens, como é que faz os homens? Um lugar tranquilo. Um lugar Isolado. tranquilo, mais isolado. O que mais? Porque homem é diferente de mulher, né? Eu conheci uma mulher que ela botava louvor e ela dançava. Ela dançava, ela dançava, ela dançava, e ela pulava, e ela dançava. A mulher era um roxinol, ela cantava, ela dançava. E aí ela dizia assim: ai, pastora, fiquei 2 horas na presença de Deus. Eu sei mesmo, dancei, dancei, dancei. E tinha horas que parecia que o Senhor estava dançando comigo. Era a forma de adoração dela. E aí depois eu sentei, li a palavra. E um segredo: a palavra de Deus, ela é ativada quando você fala ela em voz alta. Toda vez que você ler a palavra em voz alta, o mundo espiritual, o mundo físico está ouvindo o que você está dizendo. E aí as muralhas caem. Qualquer tipo de muralha. Qualquer tipo de muralha que você possa imaginar. Ah, é uma doença? Você vai declarar versículos de cura. E aí você declara em voz alta. E quando você declara em voz alta, o mundo espiritual se move por sua causa. Tamanho é o poder, tamanho é a autoridade. E aqui, ó, continuando, essa lei é composta de 3 colunas, que formam entre si um circuito de resistência a uma vida comum. 3 fortes atitudes pessoais que vão levar a gente a um estilo de vida de andarmos totalmente no sobrenatural de Deus. Primeiro, construa um altar no secreto. Quando você tem, o que é esse altar, né? Quando você tem esse tempo com Deus no secreto. Ah, mas no dia que eu não estou bem, vai pro secreto. Ah, mas no dia que eu estou ótimo, vai no secreto. Ah, mas eu não consigo ficar 5 minutos em oração. Tudo bem? Agora, próximo treinamento, você já fez libertação? Próximo treinamento de intercessor, você entra. Não vou nem chamar de povo de oração, né? Vou chamar de intercessor mesmo. Próximo treinamento, você vai lá e participa. Aprende. Como é que a gente fica 1 hora? A gente tem motivos de oração, a gente pode botar louvor, a gente pode declarar a palavra, a gente pode ficar momentos em silêncio, buscando ter a paz que Deus quer dar para o nosso coração. É ou não é verdade? Ou a gente tem que ficar maluco, beleza? Não, não precisa. Às vezes dá vontade de ficar maluco, beleza, mas daí a gente tem que dizer pra gente: alma da Cláudia, te aquieta agora em nome de Jesus, sua bonita, né? Porque é assim, a alma da gente é onde fica, a alma é a sede das nossas emoções. É dentro da nossa alma que fica todas as nossas emoções. Todas as alegrias, as realizações, as tristezas, as magoinhas, os nojinhos. Todos os sentimentos se depositam dentro da nossa alma, das nossas emoções. Só que quem determina o grau de quanto você vai avançar é você através da palavra. E aí, ó, construa um altar no secreto e seja recompensado no altar público em todas as áreas da tua vida. Você sabe, você quer ter um sucesso lá no teu trabalho? Então tenha um tempo em secreto lá com o Senhor. Ah, mas meu trabalho não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Tem, porque você é um espírito que tem alma, que mora num corpo. Agora você mora num corpo por um tempo, é ou não é verdade? Agora o seu espírito é eterno, você vai viver para sempre, a eternidade. E aí o que está dizendo aqui? Pá, lá no meu serviço não está dando certo as coisas. Vai pro secreto. Ah, lá no meu serviço está maravilhoso. Continua no secreto. E o que faz no secreto? Lá no secreto você vai falar, lá no secreto você vai ler a palavra, você vai declarar. Sabe o que eu tenho declarado? Eu tenho dito muito para Deus, tenho orado pelas pessoas. Eu tenho orado pelos dizimistas, pelos primiciadores, pelos ofertantes, pelas pessoas que têm se posicionado em Cristo. E eu tenho dito,
Alguns receberam essa oração quando eu mandei áudio. E eu tenho dito, vai emprestar e não vai tomar emprestado nunca mais. Mas é verdade, gente, não é o que a gente mais precisa. Não que a gente vai virar um trouxinha que vai estar dando emprestando, o povo não paga, né? Não é isso. Mas a Bíblia diz que eu vou emprestar e não vou tomar emprestado. Que aonde eu botar os meus pés vai ser território meu. Aonde eu botar minha mão é posse minha. Aonde eu decretar é virtude para mim. Ah, mas os filhos do vizinho não prestam. O vizinho que decida pelos filhos dele, mas os meus vão prestar. Ai, pastora, mas não é verdade? Eu tenho como resolver o problema de toda a humanidade? Tenho. Você tem? Eu tenho como orar por toda a humanidade. Eu tenho como ajudar toda a humanidade. Agora, mudar a história da minha casa, da minha família, eu tenho autoridade. Você que é pai, mas meus filhos já casaram, já sou avô, já sou bisavô, não interessa quem você é. Seus filhos continuam sendo seus filhos. Seus filhos continuam com seu sobrenome. Seus filhos continuam com autoridade de oração. Você pode orar. Você pode orar, porque Deus vai fazer acontecer. Eu ouvi o pastor falando que o genro dele não pegava emprego de jeito nenhum. Ele era um pastor, um pregador, ele e a mulher dele viajavam, pregavam pelo país deles lá. E o genro, coitado, rico de um guri, mas o guri não parava emprego. E aí o guri ficava tão chateado que ele não parava emprego, que aí a tristeza dele fazia ele não ir na igreja, porque eles não tinham céu, então ele não ia na igreja. E aquilo era uma tristeza, e um dia esse senhor estava parado, orando, aí ele disse assim, puxa vida, que coisa. Esse genro é tão querido, mas casei minha filha com ele, agora está dando trabalhão, né? Porque a guria tem que comer, eles têm que viver, e como é que vai fazer isso? E ele simplesmente, ele disse, meu Deus, não sei o que eu vou fazer, não sei nem como orar para esse rapaz. Aí, o anjo do Senhor, que se acampa ao redor da gente, disse para ele, olha só, ora a palavra. Ele disse, como assim? Agora, tu vai dar uma ordem, e tu vai dizer para esse espírito imundo, que tem atormentado teu genro, tu vai dizer para ele, agora tu vai soltar o meu genro, o meu genro vai começar a ter prazer de estar na casa do Senhor, e ele vai pegar um emprego fixo e vai ficar até quando ele quiser, porque ele não vai mais ficar, porque ele pegava e saía do emprego, pegava e saía do emprego, não parava. E aí ele orou e o Senhor disse para ele assim, anota aí na tua Bíblia a data que tu fez essa oração. E ele fez aquela oração. E ele disse assim, Senhor, mas eu tenho que dar uma ordem para o Espírito Imundo que está lá, eu estou a não sei quantos quilômetros, mas Deus não se preocupa com a distância, Deus não se preocupa, Deus não tem argumento, Deus resolve. E ele orou. E continuou viajando com a esposa lá, ministrando no lugar que eles iam. Aí quando ele voltou para casa, o rapazinho disse assim, o rapazinho chamava o sogro de pai. O rapazinho disse assim, pai, conseguiu um emprego. Aí ele disse assim, eu sei. Como assim? Eu sei. Abriu a Bíblia e disse, eu sei. No dia tal de tal, eu orei por você e Deus disse que tu ia pegar um emprego. E ele disse assim, foi esse dia que me chamaram. E ele disse assim, é. E o rapaz foi trabalhar numa loja lá, numa loja boa lá. E aí passou um períodozinho, abriram uma loja nova e convidaram o rapaz para ser o gerente da loja. O rapaz ia ganhar uma grana boa para ser gerente da tal da loja. E aí o rapaz estava firme com Jesus, parou com aqueles altos e baixos, aquelas coisas, um dia eu quero Deus, outro dia eu não quero nada, sabe aquela coisa assim? Sofridas, né? Perturbam até vivendo assim. E o rapaz se ajeitou. Aí um pastor amigo dele disse para ele assim, tu conhece alguém que seja bom em música? Alguém que seja coordenador assim, de coral, de banda jovem, que queira ser líder de jovem? Aí ele disse assim, sim, meu genro. Teu genro? Ele disse, sim, meu genro. Dá meu contato para ele me ligar. A gente vai dar uma casa já mobiliada, pronta. Ele vai morar na casa, vai receber um valor que era bem menor que como gerente. Mas dá meu endereço, dá meu telefone para ele entrar em contato. O rapaz entrou em contato. Aí o rapaz foi lá no gerente da loja e disse assim, dono, né? Olha só, eu não vou trabalhar mais aqui, porque agora eu vou trabalhar só para Deus. E quanto vai ganhar, meu filho? Não, eu vou ganhar esse valor aqui, vou trabalhar só para Deus, vou ficar cumprindo o que eu tenho que fazer. E estou bem feliz, que eu vou ter uma casa, vou ter tudo.
E aí Deus foi providenciar. Aí o dono da loja disse assim, eu não consigo acreditar. Que rapaz pateta. Como que ele vai largar tudo para ir viver de Deus? Aí o sócio do dono da loja disse assim, olha, eu não sou muito essa coisa de fé não, mas não te envolve. Porque essas pessoas que têm Deus, elas só dão certo. Elas só dão certo. E aí esse pastor falou que aquele rapaz, ele mudou tanto, ele ficou tão maduro, ele ficou tão focado, ele sabia tanto o que ele queria, depois de uma oração libertadora, que aquele sogro, aquele pai fez por ele, que ele não tinha mais medo. Se Deus dissesse para ele, deu, agora chega de trabalhar para mim na igreja, vai trabalhar de novo no outro lugar, o rapaz ia aí com tranquilidade, o rapaz não se prendia mais. Eu não estou dizendo, tá, irmãos, que ninguém precisa fazer isso, tá bom? Não é isso. Eu estou dando um exemplo de uma pessoa que tomou por decisão. E aí veio o poder da fé. E aqui, ó, se nós continuarmos olhando, só podemos construir esse altar de jejum, né? De intimidade com Deus. Porque a gente precisa de 3 fortes atitudes pessoais que vão nos levar ao estilo de vida para andar totalmente no sobrenatural de Deus. Então, um altar no secreto é sempre recompensado no público, em todas as áreas da tua vida. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu não desatei tudo que eu queria em tal área da minha vida. Leve para o secreto junto com Deus. Leve para as suas audiências com o Senhor. A fé é crer no que eu não estou enxergando acontecer. Mas eu quero um filho. Vai para o secreto que teu filho vai vir à existência. Mas eu quero um milagre. Vá para o secreto que vai vir à existência. Eu sei que cada um aqui tem algum tipo de milagre. Cada um aqui tem. Casa própria, saúde, finança, familiar, questões na justiça. Cada um aqui já viveu uma experiência com Deus. Pelo menos uma eu sei que viveu. Tenho certeza que viveu. Porque a gente não prega o evangelho morto, a gente prega o evangelho vivo. E aqui está dizendo assim, ó. Só podemos construir esse altar com fé. Onde é edificada a nossa fé? Lá no secreto. Aonde que eu consigo chegar aqui na igreja cheia da graça de Deus? Como que eu chego na minha célula cheia da graça de Deus? Se eu aprendo, por isso que nós temos o fundamento, né? As pessoas fazem primeiros passos, batizam, tomam posição. Eu sou batizado, agora eu sou de Deus. O diabo perdeu o playboy. Não tem mais nada para ele, perdeu. Mas é uma caminhada. A partir dali eu vou para onde? Eu vou para o fundamento, eu vou para a libertação. Se eu consigo, né? Eu vou para o encontro com Deus, que vai ter agora 11 e 12 de março, né? Já estão as inscrições abertas, você pode fazer em 3 vezes, vai sair bem em conta. Eu vou para o encontro com Deus, eu vou mergulhar com Deus. Porque se o meu secreto, se a minha intimidade com Deus estiver boa, alicerçada e fortalecida, o resto, gente, vocês vão estar sempre acima da média. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, o que está acontecendo contigo? O que acontece com vocês? As pessoas muitas vezes dizem, mas eu não dava nada por ti. Vocês nunca ouviram alguém dizer isso? Eu já, várias vezes. Pô, eu não dava nada por ti. E olha, até que tu é boa coisa. Eu vou viver do que as pessoas pensam de mim, gente? Vocês acham que vale a pena viver do que as pessoas pensam de você? Acho que o elogio é legal, né? Ouvir um elogiozinho, como tu trabalha bem, como tu é bonito, como tu fala bem, como... Mas e quando as pessoas não têm nada para te dizer? Quem é que nós precisamos ouvir? Aquele que é nosso íntimo. Quem é o nosso íntimo? É o Senhor. Ele tem, se vocês tivessem noção para enxergar o mundo espiritual, vocês iam ver quantas e quantas vezes o anjo que o Senhor colocou à tua disposição, caminhando junto com você dentro da sua casa. E muitas vezes você está nervoso e o anjo está pensando assim, é só orar. E aí às vezes na mente vem, é só orar, mas eu não posso agora porque eu tenho que fazer isso aqui, porque eu tenho que estender a roupa, porque eu tenho que pegar o ônibus, porque eu tenho que... Acorda mais cedo, não, mas eu não consigo, meu corpo não aguenta, é muito difícil, eu já levanto de madrugada e eu... Nunca ninguém aconteceu isso, só comigo? Só comigo? Não, né? Eu tenho umas coisas malucas assim, 2h30 da manhã eu acordo. Aí eu acordo assim, amém, Senhor. É isso, Senhor. Amém. Tá. Aí agora no tempo pra cá eu tenho acordado e eu digo assim, amém, Senhor. Vamos lá então. O que tem que orar, o que tem que fazer? Vamos fazer rápido.
Né? Não foi o que o Sr. Luiz leu ali? Apressa-te, porque vai acontecer rápido. Vamos lá. Alguém precisa de alguma coisa que aconteça agora. Eu tenho que dormir. Mas no fundo, quem é que dormia no barco? Jesus. Quem é que dormia no barco? Jesus. Como que Jesus dormia no barco, gente? Os homens morriam tudo afogados e Jesus dormia no barco. Porque Jesus tinha intimidade com o Pai. Ai, mas Jesus era Deus. Não, Jesus era homem. Ele não era Deus. Ensinaram uma coisa para nós muito errada. Jesus se fez homem, Jesus nasceu de mulher, Jesus cresceu bebezinho, Jesus ficou adulto e viveu até os 33 anos como homem nessa terra. E tudo que ele fez foi como homem nessa terra. Então, quando ele dormia no barco, porque ele já estava cansado de verdade, o corpo dele já estava dizendo, estou cansado. Mas quando acordaram ele dizia, nós vamos morrer. Lembra do Jonas? Ô moço, quem é teu Deus? Ah, meu Deus é o Deus vivo de Israel. Tá aí, faz alguma coisa. Ah, não precisa fazer nada. Eu e ele brigando. Deus vai perder tempo brigando com o servo, gente. Claro que não. O que aconteceu? Ah, me atira aí no mar aí que vai ficar tudo calmo. E os caras dizem, tá louco, como é que eu vou atirar? Se o teu Deus é o Deus vivo, eu vou te atirar. Agora pega Jesus na mesma circunstância. Jesus tá lá dormindo. Aí os caras vêm, mestre, eu vou morrer. O temporal vai matar nós. E aí Jesus diz assim, homem de pouca fé, sai daí. Aí Jesus se levanta e vai lá e diz assim, Deus, te acalma, para, deu, acabou. O que acontece? O que você imagina que Jesus fez? O mar se acalmou. Não, mas o que Jesus fez? Estava no barco ainda, o que ele fez? Hã? Ele foi dormir de novo, né, gente? Vocês acham que Jesus ia dar algum estudo bíblico, alguma coisa para os caras naquela hora? Agora eu quero que vocês aprendam com essa experiência fantástica. Não, Jesus não quer saber nada disso. Jesus deixou dormir. Vamos dormir. Por quê? Porque Jesus era acostumado a andar em intimidade com Deus. Quando você acostuma a andar em intimidade com Deus, você não fica mais abismado por nada, você não se maravilha mais. Você só olha para as coisas e diz assim, Deus disse que ia fazer, Ele fez. Deus disse que ia curar, Ele curou. Deus disse que ia mudar a minha sorte, Ele mudou. Pode uma nação nascer num dia? Pode. Por causa de um gaúcho, Oswaldo Aranha, que assinou o voto Minerva, Israel virou uma nação. Por causa de um voto. O voto dele era o voto que ia determinar se realmente a nação de Israel não ia ser. O cara foi lá, votou, resolveu, nasceu a nação num dia. E a Bíblia diz, lá em Zacarias, que isso ia acontecer. É ou não é verdade? Lá em Zacarias fala a pergunta, pode uma nação nascer num só dia? Pode. Pode a vida do homem e da mulher mudar num só dia? Pode. Pode uma profissão ser transformada num só dia? Pode. Pode uma tristeza se transformar em alegria num só dia? Sim. Pode. Mas daí, quer colher o que nunca plantou? Não tem como. Tu quer colher o que nunca plantou? Não, isso é impossível. Nunca tu vai colher o que tu não plantou. Esquece, apaga da tua cabeça. O que edificou a minha fé para eu conquistar? A fé é a arma da conquista e do caminho do coração de Deus. Quando você ativa a sua fé, você não tem mais preocupação se você está vendo ou não está vendo as coisas acontecer. Quando você ativa a sua fé, quando você diz assim, eu vou viver por fé, deixa que as coisas vão acontecer. Porque na intimidade com Deus a sua fé vai ser aumentada. Sabia disso? Hebreus 11:6. Quem pegou? Por favor. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso! Como a gente vai edificar a fé? Como fazer a fé crescer? Porque aqui está bem claro em Hebreus. Paulo está falando para os hebreus. Olha, gente, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Pessoal, tem pessoas que não recebem cura, tem pessoas que não recebem libertação, tem pessoas que não recebem porque elas fazem aquela pergunta, será? Será que eu vou ser curado? Será? Será que o meu caso tem jeito? Será que vai dar certo?
Será? Essa palavra será, ela é inadmissível na nossa linguagem. Não existe será, existe vai acontecer, porque a Bíblia diz que vai acontecer. Vamos ver como faremos isso? Como que se edifica a fé? Hebreus 10, 37 e 38. Quem pegou? Lá no livro de Hebreus 10, 37 e 38, vamos ver. Não tem. Pois como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que o aceitam terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Uau! Até o 39? Não, só 38. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele for para trás, a minha alma não tem prazer nele. É Deus que está falando esse negócio aí. É Deus que está dizendo. Nós decidimos caminhar com Jesus. Jesus decidiu morrer na cruz do Calvário por nós e por toda uma humanidade. Nós decidimos, então, hoje, a nossa base dos 12 primeiros melhores anos, dos 12 primeiros meses, né? 12 meses da nossa vida. E os próximos 7 anos está muito baseado nesse alicerce. Então, o justo vive pela fé. Mas como vive pela fé se não edifica? Ou seja, se não alimenta a sua fé? Como é que a gente alimenta a nossa fé? Lendo a palavra. O que mais que a gente alimenta a nossa fé? Participando do culto. O que mais? Orando. O que mais? Participando da célula. O que mais? Jejuando. O que mais? Praticando o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz seguir a paz com todos, ande de paz com todo mundo, e a santificação quer dizer ter intimidade com Deus. A santificação é ser de Deus. Agora, as pessoas vão ver em mim a santificação pela roupa que eu estou vestindo? Com esse cabelo sem corte que está agora, irmãos, estou ferrado. O pessoal olha para esse cabelinho aqui, meu Deus do céu, coitada dessa mulher. Olha aqui, cheio de pontinho. Os homens que cortam, bem cortadinho, né? Eu vejo assim, vira aqui, vira aqui. Então as pessoas não têm muito o que ver em mim, nesse físico. Mas eu procuro me ajeitar, né? Eu não vou deixar também que esse físico fique tão feinho. Vamos se ajeitar, vamos andar arrumadinho. Porém, as pessoas, elas vão caminhar, eu caminho pela fé, e as pessoas vão ver essa fé na minha vida, na sua vida, e elas vão ver que vale a pena andar perto de você. Você sabia disso? Hoje, a gente tem percebido que o maior grau, a maior ausência que se vive depois da pandemia é de amizades. As pessoas perderam muitos amigos. E esses últimos anos de pandemia fez com que as pessoas se acostumassem a ficarem dentro dos seus casulos, né? Lá no seu casulo tem Netflix, lá no seu casulo tem YouTube, lá no seu casulo tem livros, lá no seu casulo, mas é no seu casulo. E a Bíblia fala que nós precisamos das pessoas, nós precisamos das amizades. Nós precisamos pegar o sol com gente, nós precisamos jogar uma bola com gente, nós precisamos sentar e tomar um chimarrão com gente. Quando eu era criança, os vizinhos tudo sentavam na frente do pátio, né? Botava a cadeira e sentava. A gente não podia porque a mãe ia trabalhar, aí nós não podíamos fazer isso, porque a gente ficava sozinho em casa, era perigoso. Mas era aquelas veinhas, aquelas vizinhas, tudo fofoqueira, né? Sentar na frente de casa. Aí a mãe dizia, não, com as fofoqueiras não. Com as fofoqueiras não, porque depois vai dar problema, né? Aí realmente me acostumei sem sentar na frente de casa. Aí é um hábito que eu desenvolvi, né, bem? Que desenvolveu. Mas nós vamos ter que descobrir outros hábitos. Nós vamos ter que sentar em outro lugar, para sentar com as pessoas, para conversar. Nós não podemos só se sentar aqui ou a célula online. A gente precisa estar perto das pessoas. Quando a gente faz uma célula presencial, a gente olha no olho das pessoas. A gente consegue saber se aquela pessoa na semana passada estava de um jeito, na semana ela não estava bem. Pai, eu percebi que na semana passada
teu olho estava puxando para o lado, o que aconteceu? Pois a senhora sabe que eu fui no médico, a minha pressão estava alta, o médico estava com um iníciozinho de derrame. Às vezes lá no online a gente não consegue ver essas coisas, né? Ou às vezes a pessoa está tão feliz, aí outro dia quando a pessoa vem, está tão triste, a gente diz, o que aconteceu? Como assim? Ah, tu estava tão faceiro, o que aconteceu? Está tão triste. Ah, pois é, fez um exame, deu as alterações, eu não estou bem. A pessoa nem falou que fez exame, nem pediu oração. Mas às vezes o próprio olhar, a caminhada, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas não precisa se encontrar para ir no shopping? Ah, mas eu não tenho dinheiro, não precisa. Vamos sentar ali na praça, aqui, sentar na praça aqui, né? Levamos uma garrafa térmica ali com café, levamos uma garrafa com água gelada, sentamos lá, vamos umas rosquinhas, né? Eu sou doida de fazer rosquinha. As rosquinhas, você senta lá, conversa um pouco, bate uns papos lá, deu. Ah, isso vocês estão fazendo é um complô? Não, é amizade. Nós estamos regando amizade. A fé, ela também vem de boas amizades, de bons relacionamentos. E aí, gente, então o justo vive pela fé, mas como vive pela fé se não edifica e não se alimenta, aí, se não temos um altar secreto, a fé vai ser edificada por aonde? A gente precisa ter esse cantinho. E Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E só se agrada a Deus pela fé. É só pela fé que nós agradamos ao Senhor. Mas como é que eu vou ter fé se eu não tenho um altar secreto? Ou seja, se eu não tenho um tempo de qualidade com meu Deus? Lá em Romanos 12:3 diz assim, e eu vou ler com você. Aqui em Romanos 12:3 diz assim, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense nada de ruim de vocês. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a primeira coisa para ativar a fé na minha vida é pensar bem de mim. Você é acostumado a pensar bem de você? A gente não foi acostumado a pensar bem da gente. Desde criança, as pessoas diziam assim, ó, sua cabeça preguiçosa, sua gorda, sua boba, não chora, não chora, engole esse choro. A gente foi criado assim, gente. Não é verdade, não foi por mal. Foi a forma com que entenderam que era o direcionamento. Eu já passei por tanta cura interior junto com a mãe, né, mãe? A gente ia para as curas junto, quando terminava o seminário de cura. Eu sempre mandava um bilhetinho para a mãe, pedindo perdão e agradecendo. E a mãe mandava um bilhetinho para mim, pedindo perdão e agradecendo, né? Perdão pelas vezes que a mãe te xingou, que a mãe tem não sei o quê. Ih, era muito, né, mãe? A gente ia para o seminário e já sabia que nós ia ter uma cartinha, uma para outra, porque a mãe queria acertar, eu era uma filha rebelde, queria acertar. Eu dei muito trabalho à minha mãe. Eu era muito trabalhosa. Hoje, quando eu olho a nossa relação, assim, eu era uma adolescente, eu era uma menina. Mas quando eu comecei a passar pela cura, eu comecei a ver a bênção que Deus fez me dando a mãe que eu tenho e a bênção que eu pude começar a me tornar vivendo um relacionamento de mãe, de filho, de esposa, de irmã. Mas eu tive que melhorar muito. Eu já fui bem podre. Ai, pastora, que horror, eu penso isso de ti. Não estou pensando, dizendo que eu era. Eu era uma pessoa muito terrível comigo mesma. Porque quando a gente se cobra além do que a gente pode, a gente está sendo terrível com a gente mesmo. E isso não dá certo. Deus nos deu uma medida de fé. Mas essa medida pode crescer à medida em que nos expormos a Deus em intimidade. Muitos irmãos da igreja dizem, eu não consigo porque não tenho fé. E isso é uma mentira de Satanás, atuando na mente das pessoas. Tu diz assim, tá, então ora. Não vou nem orar porque eu não tenho fé para isso, eu não consigo crer. Pode orar aí, pastor, tu vai orar, vai acontecer, mas eu vou orar, não vai acontecer nada. Não, é mentira do diabo, isso não é verdade. Temos que nos lembrar sempre que Satanás é um mentiroso. Ele fica sempre dizendo pra gente que a gente é fraco, a gente não tem fé. Mas por que ele usa essa estratégia? Porque como muitos não têm um altar secreto com Deus, a consequência de não ter intimidade com Deus, nessas ocasiões elas não sabem o que fazer ou como combater essa mentira. Se lá na Bíblia diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, como é que o Satanás vai dizer que eu sou uma derrotada? Quem é que está mentindo aí? É Deus ou ele? Ele!
Cacará sanguinolento, né? Tá errado. Ai, mas eu perdi tudo. O pobre fala assim, né? É fantástico, né? Dá um temporal, né? Não, o pobre diz assim, não tenho nada, não tenho nada em casa. Aí dá um temporal, passa, né? O rio ali, ele leva todo o barraco dele, aí ele diz assim, perdi tudo. Mas ontem ele não tinha nada, como é que agora ele perdeu tudo? Né? Por quê? Porque a mente de escassez, é verdade, a mente de escassez ela é mais alta do que a mente do eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Isso está na Bíblia? O eu posso, eu quero, eu vou conseguir. O São José Ambiase falava, né? Quando eu ia para o plantão no hospital, ele dizia, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Fala ainda. Ah, ele ainda existe? Sim. Oh, meu Deus, vou cortar no vídeo. Tá, isso, não lembrava. Mas ele dizia, né? Boas vibrações para você que ajudam a seguir teu caminho, né? Eu lembro, eu era criança. Meu Deus, eu era criança. Então a palavra de Deus diz que eu tenho fé. Essa fé me foi dada com uma medida. Eu que sou responsável por alimentar e regar em oração e intimidade, fazendo essa fé crescer. Eu te garanto, se tu começar hoje um novo tempo com o Senhor, amanhã eu vou entregar uma folha para você, para que você coloque aquilo que você quer atingir de metas nesse ano de 2023 e os próximos 7 anos você vai colocar pequeno, médio e longo prazo. E eu garanto para você, você vai chegar para mim e vai me dizer, pastora, que loucura. Eu tô abismada. Isso é uma loucura. Por quê? Porque você vai ver que com fé é muito fácil agradar a Deus. Com fé é muito fácil fazer as coisas acontecer. Mas eu não sei como. Nós vamos caminhar com isso nesse ano. Infelizmente, muitos crentes se relacionam com Deus religiosamente. Se sentam à mesa, põem o prato da comida e dizem assim, Senhor, tu sabe. Eu tinha um amigo que ele orava na madrugada, ele passava a hora da oração dele toda assim, ele dizia assim, ó, misericórdia, 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 misericórdia. A gente tinha propósito de oração, né, quando a gente era lá em Itapuã, e ele participava com a gente. Aí ele, à madrugada, a hora dele orar, ele dizia assim, fulano, levanta, agora tu que ora. Aí ele caminhava, a hora dele todinha, ele caminhava e dizia assim, ó, Jesus misericórdia, Jesus misericórdia, Jesus misericórdia. Aí um dia eu falei, mas por que tu ora isso? Ele dizia assim, porque eu tô com tanto sono que eu só consigo dizer misericórdia. Mas cara, escreve então a oração. E ele diz assim, é mais fácil misericórdia. Não preciso. É que nem aqui, ó. Arrumou o prato para comer. Senhor, tu sabe de todas as coisas. Antes de deitar, né? Você diz, Senhor, tu sabe todas as coisas. Como é que tu ora, meu irmão? Eu digo que Deus sabe de tudo. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Ele sabe. Não tem como gerar intimidade, né? Tem? Não. Né? Esse é o relacionamento que grande parte dos crentes tem com Deus. Isso é um altar secreto? Claro que não. No altar secreto a gente edifica a fé da gente. No altar secreto é tempo com Deus. No altar secreto se busca relacionamento. Como é que eu vou começar isso na prática? Começa orando Pai Nosso, começa por mais simples, como a gente cantou hoje. Vou botar lá no grupo esse louvor. Começa cantando hoje. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Vem aqui, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Senhor, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Mas que eu também possa alimentar alguém, que eu também possa mudar a história de alguém. Sabe? Começa orando Pai Nosso. Pega a Bíblia, lê todos os dias. A folhinha está lá atrás, eu trouxe um outro modelo antigo também, a folhinha está lá atrás, leia a palavra. Eu comecei, no primeiro dia do ano eu li todo o livro de Josué, porque eu estou com uma meta diferente, então eu li os 24 capítulos de Josué, já tirei palavras para a minha vida ali do livro de Josué, porque Josué fala muito comigo, eu sou muito impactada com o livro de Josué, porque Josué está saindo do luto, Josué está pegando um povo terrívelzinho para liderar, Josué está pegando uns cananeus, uns jebuseus, uns merequeteus lá, terríveis para lutar contra. Josué está assim, enrascado até por dentro dos olhos, ele era o gurizinho de Moisés, ele tinha tudo até pior, e daí ele cai assim, e aí eu sempre procuro ler Josué. E aí eu li, num dia eu li Josué, os 24 capítulos ali,
Deus falou muito no meu coração. Já deixei separar para botar na folhinha lá. Agora eu vou ler os pequenininhos, né? Eu vou ler lá a Ruth, eu vou ler lá o Oséias. Já li o Oséias hoje, todo o Oséias hoje. Eu acho que eu não tenho tempo. Não, mas é minha intimidade. Quando eu estou sentada ali, eu digo, Deus, é com o Senhor o negócio. Deus, é o Senhor que vai dar um prédio novo. Só que o Senhor tem que me dizer para que o Senhor quer um prédio novo. Para que o Senhor quer um prédio novo, Deus? Para que o Senhor quer mais células aqui em Viamão, Deus? Para que o Senhor quer que mais gente seja salvo? Se eu não souber isso, como é que eu vou ativar minha fé? Para que o Senhor quer célula na Gaúcha, célula na Sicília, célula em Guaíba, célula na Alvorada, célula em Santa Catarina? Para que o Senhor quer célula aqui na Liberdade? Por que o Senhor quer célula lá em cima no morro? Para que o Senhor quer célula? Para dar trabalho para as pessoas? A pessoa tem que fazer café e botar papel higiênico no banheiro? Porque quem recebe, né, dá uma ajeitadinha na cara, bota papelzinho higiênico, mete uma água gelada ali, quando bota um tangão dentro de uma jarrinha, né, faz alguma coisa. Mas para que Deus quer salvar o perdido? Porque a eternidade ela é maravilhosa. Mas a coisa mais triste é se passar a eternidade longe de Jesus. Então assim, mas como é que vai o inferno? Não sei, não tenho vontade nem de saber, não vou nem estudar sobre o inferno. Como assim? Porque a minha preocupação é as pessoas ficarem eternamente longe de Jesus. Deve ser muito triste ficar no meio de confusão, ficar no meio de calor, de fogo, de tristeza, de mentira, de engano, de choro, de ranger de dentes. Eu trabalhei em emergência boa parte da minha vida. E era muito triste ver aquelas pessoas, tanto ricas quanto pobres, chegando na emergência e elas morrer naquela box de urgência. E não interessava quantos mil eles tinham na conta. Um dia chegou um moço convulsionando, ele era do lixeiro de caminhão. E aquele moço chegou cheirando podre, porque ele trabalhava na parte mais suja do caminhão. E eu lembro que uma colega disse assim, eu não vou atender, está muito sujo. E a chefe, a coordenadora, mas enlouqueceu, a mulher virou um monstro. E eu lembro que aquilo me deu um sentimento assim, de não era porque eu era cristã, mas era porque eu era uma profissional da área da saúde. Eu não podia deixar de pegar uma veia naquela pessoa, eu não podia deixar de o médico poder colocar um tubo naquele homem, para aquele homem voltar a respirar, a viver, porque ele tinha uma família. E quem estava lá fora eram todos os colegas, que eram pessoas do lixo, do caminhão, que vieram com o caminhão e tudo para trazer ele todo. Ele convulsionava, ele estava mal. E tudo se resolvia depois de alinhar ele. Depois a gente dava um banho. Quando ele foi para a UTI, ele era outra pessoa. Daí ele era alemão, ele parecia um negão. Mas daí, depois de limpinho, depois de ajeitado, ele estava com a cor normal. Mas daí eu pergunto para você, sem fé, a gente consegue fazer alguma coisa? Não, não consegue. E aí, Romanos 14, 23 diz assim, Romanos 14, 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que a gente fizer, Romanos 14, 23, tudo que a gente fizer sem fé é pecado, gente. Tudo que a gente fizer só por religiosidade, e agora a moda é fazer jejum, né? Nós estamos preparando o jejum de Daniel, para nós fazer toda a igreja junto. Mas eu até comprei o livro do apóstolo Joel Engel, que ele ensina a fazer o jejum de Daniel bem como é para fazer, sem sofrência, sem coitadice, eu vou morrer se eu comer coisa natural, eu vou morrer se eu comer laranja, eu vou morrer se eu comer um pão caseiro, eu vou morrer, não vai morrer, não vai morrer. Vai morrer comendo essas comida aí congelada, né? E é gostoso o veneno, né? Caldo quinoa, então, uma coisinha que mata, né? Rebenta com o estômago, mas é gostoso, gostinho. Agora tem um pé de caldo quinoa que é planta, gente. É uma plantinha que tem gosto de caldo quinoa. Eu ganhei. Verdade. Eu ganhei, aí a gente bota uma folhinha no temperinho e aí fica o gostinho de caldo quinoa. É uma plantinha. A mãe sabe, né, que consegue, a tia Ardelina também. Né? É a tia Nena que vende. É um pezinho de caldo quinoa, uma delícia. Então, gente, olha só. Meus amados, quando eu tenho ações sem fé, eu estou pecando. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu vou exercer a fé, mas eu não estou vendo nada. Fecha os olhos e não olha. Age pela fé. Veja o que diz Judas 3.
Amados, quando empregava toda a diligência em escrever para vocês acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me com vocês. Exorto vocês a batalharem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé foi dada aos filhos de Deus. Você é filho de Deus, então você tem fé. Ah, mas eu preciso fazer o que então? Ativa a tua. Começa hoje, começa ativando hoje. É impressionante essa passagem. Judas não estava escrevendo sobre qualquer coisa. O Judas estava escrevendo sobre salvação e o Espírito Santo. Quando no meio do versículo ele muda totalmente o assunto, ele para de falar sobre salvação e começa a falar sobre fé. É claro que salvação é muito importante, porém salvação sem fé não existe. As pessoas são salvas por causa da fé. É ou não é verdade? Quando uma pessoa faz o primeiro passo e ela diz, eu quero ser batizada, é porque foi a fé que foi gerada. E aí não tem para ninguém. Aquela pessoa posicionou e ativou a sua fé. A fé que agrada a Deus é a fé que nos esforçamos para conquistar e guardamos mesmo diante das adversidades da vida. Outra passagem que nos orienta bem é que o justo viverá pela fé, como nós já lemos antes. Por que nós temos problema de fé? Por que ainda se tem problema de fé? A Bíblia é tremenda, porque ela tem a pergunta e ela mesma tem a resposta. Isso que é bacana a palavra de Deus, né? Agora, vejam só, um segredo de Deus que mudará a tua história. O texto de Judas 20 é tão precioso que a gente lê e passa por cima. Sabe por quê? Ele é precioso, mas a gente muitas vezes passa por cima. Olha que interessante. As coisas preciosas ficam bem escondidas, como ouro, diamante. Não é verdade? A gente não acha diamante assim, dá na árvore. Diamante é profundo, né? Ele é escondido no profundo. Ah, a gente vê os garimpeiros garimpando ouro. Os caras têm que se virar para poder garimpar ouro, né? Lá em Judas 20 diz assim, ó, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Você sabe como é que você vai cada vez ter a fé mais e mais fortalecida e inabalável? Aqui está a resposta. Se você quer edificar a fé, comece a orar no Espírito. Sim, a orar nas línguas dos anjos. Ah, pastora, mas eu não falo em línguas. Você já recebeu o dom de línguas. Eu descobri isso nesse seminário que eu fiz. Todos nós, quando somos salvos, nós recebemos o falar na língua dos anjos. O falar na língua do Espírito. Sabe qual é o primeiro teste que a gente faz? Quando a gente começa a falar na língua, a gente não vai... As pessoas elas acham que elas vão perder a mente, elas vão sair de si mesmas. Não tem nada a ver com isso aí, gente. Falar na língua dos anjos, falar na língua do Espírito Santo, é simplesmente declarar a palavra. E com a mente da gente, a gente sempre diz, Jesus nasceu de mulher. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Quando eu digo isso na minha mente, eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, eu creio que a palavra do Senhor está sendo liberada sobre a minha vida. Olha só o que esse pastor que me deu aula, ele escreveu, ele fez uma carta. Certa vez estava em minha igreja, ouvindo uma irmã lá de Goiânia, que é autora de vários livros de libertação. Ela é uma pessoa que eu reconheço e tenho um grande respeito pelo ministério dela. Ao final da ministração dela, fomos para nossa casa, onde ela estava hospedada, e chegando lá em casa, ela olhou para mim de um jeito estranho e disse, que engraçado, eu olho para você e não vejo muito bem o seu rosto. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Eu mais do que rápido perguntei para ela, como assim, irmã? O que é que eu faço para resolver isso? Ela disse, só tem uma solução para as nossas questões de identidade em Jesus. Isso é identidade em Cristo. Vai para o seu quarto e ore 1, 2, 3 horas em línguas. Gasta tempo com Deus e você vai ver a sua vida mudar. Foi a primeira vez que eu fui para o meu quarto e orei por 3 horas em línguas. A partir desse momento, tenho tido a prática de orar por muitas horas em línguas. Em minha experiência, aprendi que o segredo para edificar minha fé se baseia no tempo que passo na presença de Deus em oração, adoração e estudos. Se você quer ter um altar público, onde o sobrenatural acontece, você quer ter sucesso no seu trabalho, com a sua família, com o seu casamento, com seus filhos,
com as suas coisas, com a sua empresa, o que você acha que é importante para você, chegou a hora de entrar no secreto. Sabe por quê? Porque quando nós oramos em línguas, nós oramos nas línguas que o Espírito Santo interpreta. E aí nós não oramos nada errado. Porque às vezes a gente ora com a nossa boca mesmo, né? Ai, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo. E Deus está dizendo, não me pede nada, Danessa, agora, minha filha. Não pede nada, agora tu só me agradece. Mas daí a Danessa assim, bom, Senhor, então eu vou orar em línguas. E a Danessa começa a orar em línguas. Primeiro ela diz, Senhor, eu creio que Jesus nasceu de mulher. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou e ao terceiro dia. Ele foi ressuscitado, está com o Pai. E ela começa a orar, e ela vai orando, ela vai orando, ela vai orando, ela vai orando. E aí o Espírito Santo vai mostrando para Deus, ó, meu Pai, tá aí, ó, a oração da tua serva tá falando que o Senhor quer ouvir dela, ou de qualquer um de vocês, eu falei a Danessa mesmo, né? Tem um monte de gente aqui, né? Quando você vai orando na língua de Deus. E quando você ora na língua de Deus, algo sobrenatural acontece. Mas pastora, eu ainda não sou batizado, não falo nas línguas. Vai falar, vai falar. Porque hoje Deus vai ativar a sua fé como nunca ativou antes. Hoje você vai sair desse lugar com a fé ativada. Você vai ter hoje, amanhã e domingo para poder ver todo esse sobrenatural acontecer na sua vida como nunca aconteceu. E para fechar, é a fé que nos move a enfrentar todos os Golias da nossa vida. É a fé que nos move para o sobrenatural de Deus. É a fé que nos conduz para o sobrenatural de Deus. Quando se fala em conquista, transformação de uma cidade, nós não podemos andar somente apoiados em métodos ou em sistemas. Não. A igreja Cura para os Povos, ela é uma igreja em células, no modelo apostólico de discipulado. Mas a gente não tem como se mover nela sem andar no sobrenatural. A gente não tem como levantar um exército vitorioso se nós não tivermos um exército que tem o seu altar secreto. Quando nós fizemos convocação para estarmos todos juntos aqui em oração, é porque é convocação. É porque a gente tem que estar aqui e orar e se prostrar junto em unidade. Quando nós fomos convocados para orarmos na nossa casa, é porque é lá na nossa casa. Está todo mundo orando, nós vamos orar junto lá no mesmo horário na nossa casa. Agora, nem sempre, o chamado e o propósito de Deus, ele vai acontecer de forma sem nós termos nosso secreto. E é esse secreto que Deus quer de mim e de você. E aí é necessário um andar diário ouvindo a Deus e obedecendo a sua palavra e a sua direção. Mas lembre-se, você só consegue isso de uma maneira, vivendo as leis dos dois altares. Eu não tenho como servir a Deus e servir a outros deuses. A minha vida precisa estar na presença de Deus. Amém? Vamos orar agora? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus agora, eu libero a tua graça, o teu sobrenatural. E eu libero agora uma porção dobrada de fé sobre cada um que está ouvindo, que está recebendo esta palavra agora. Eu libero fé de uma maneira ainda nunca vivida por ninguém aqui. Fé, Senhor, que leve cada um para o seu secreto contigo. Que cada um tenha a sua Bíblia, que cada um possa escrever nela, possa ter seu caderno de oração, possa colocar ali, Senhor, a sua intimidade, possa colocar ali, Senhor, o seu momento de relacionamento contigo, meu Pai. Oh, meu Deus, cada uma dessas pessoas, Senhor, vai ser agraciada pelo Teu Espírito Santo. Cada um, Senhor, vai viver esse sobrenatural de uma maneira tão poderosa, tão fantástica, que eles serão multiplicadores deste novo tempo que está sendo levantado. Hoje, Senhor, nós colocamos a base que é a fé. E a Tua palavra diz que a fé é a porta de entrada em todas as áreas da vitória das nossas vidas. A Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. A Tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. E o que nós mais queremos é agradar o Senhor. Nós queremos a Sua presença. Nós queremos a Sua graça. Nós queremos o Seu consolo. Que a Tua graça, Senhor, nos fortaleça. Que a Tua graça, Senhor, restaure. E agora, eu aplico o sangue de Jesus sobre todos. O sangue de Jesus, de uma maneira tão sobrenatural, que vem escorrendo dos fios do cabelo, a planta dos pés,
a graça sobre graça do Senhor, a unção sem limite, que todos aqui sejam ativados na fé, que haja fé, Senhor, além do normal, porque a tua palavra diz que as montanhas se moverão por causa da fé, mesmo que a fé seja do tamanho de um grãozinho pequeno de mostarda. E é essa fé que nós ativamos hoje, na autoridade do nome de Jesus. Amém.